Amém. Louvado seja esse nosso Deus gracioso e bondoso que nos salvou com um amor insondável, um amor glorioso, um amor eterno, e esse amor que tem nos sustentado em seus caminhos. Louvado seja ao Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, uma boa noite a todos. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor. Oficialmente agora, estava fazendo parte também da liturgia, mas vamos, nesse momento, abrir a palavra do Senhor na primeira epístola de Pedro, nesse mês de maio, aliás, nós temos trazido uma série de mensagens que envolvem as famílias. Falamos um pouco hoje pela manhã e vamos continuar falando a respeito desse tema tão importante, sobretudo no contexto que nós estamos vivendo hoje. 1 Pedro, capítulo 3, nós vamos ler a palavra bendita do Senhor, versículo 1 ao versículo 6, quando Pedro se dirige aqui às mulheres, e no próximo domingo Pedro então vai se dirigir aos homens. Então vamos ler 1 Pedro 3, de 1 a 6, vamos ler a bendita palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem, não temendo perturbação alguma. Amém, a bendita palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Oremos. Bendito Deus, nós, como teu povo, estamos na tua presença mais uma vez, para rogar, para pedir que o Senhor fale ao nosso coração. E a nossa oração é que o teu Espírito, que é vivo, poderoso, e que inspirou esse livro tão maravilhoso, e que levou Pedro a escrever para aquelas primeiras comunidades cristãs, e fez com que esse livro entrasse no cânon sagrado como tua palavra. E sabemos que a tua palavra é viva, e, portanto, ela é relevante também para nós, que vivemos em pleno século XXI, com valores tão distantes da tua palavra. E é por isso que, como teu povo, nós precisamos voltar para as Escrituras, para repensarmos as nossas famílias, não à luz dos valores do mundo, mas à luz dos valores da palavra de Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Desmantelamento. Essa é a filosofia dos nossos dias. É imprescindível na mente de muitas pessoas desmantelar, destruir, desconstruir todos os valores bíblicos cristãos que envolvem a família. Desde a revolução sexual da década de 60, que nós observamos a sociedade como um todo caminhando gradativamente, a passos largos, para destruir esses valores tão caros, tão importantes, que a palavra de Deus nos ensina, sobretudo no que diz respeito ao papel do homem e da mulher no lar. E esse texto nos ensina exatamente isso, como nós devemos entender o nosso papel dentro das nossas casas, o papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos, o papel nosso nessa sociedade não cristã, em um momento onde alguns sociólogos já chamam de pós-cristianismo, porque eles entendem que a sociedade como um todo busca
de total forma, se desvencilhar dos valores cristãos que de alguma forma permearam a sociedade ocidental. Esse é o momento que nós estamos vivendo. E a pergunta é: como é que nós devemos entender o nosso papel por essa sociedade, dentro da sociedade marcada por constantes mudanças e essa pressão? O que é que nós falamos a respeito, sobretudo, dessas profundas mudanças que têm ocorrido nas famílias, no papel do homem e da mulher na sociedade, até onde elas são corretas, até onde elas são antibíblicas? Aqui nós vemos Pedro escrevendo para cristãos que estão vivendo no primeiro século, dentro de um contexto sociocultural, onde eles, obviamente, essas comunidades cristãs, algumas eram formadas por judeus, outras por cristãos, algumas comunidades mistas, e Pedro então escreve essa carta para aquelas comunidades cristãs, sobretudo da Ásia Menor. Esse é o contexto aqui no capítulo 1, no versículo 1 a 2 e 3, onde Pedro então escreve para um grupo de comunidades cristãs, formadas sobretudo por gentios, para ensinar-lhes como eles deveriam viver dentro de uma sociedade não cristã. E aqui, possivelmente, Pedro está escrevendo entre a década de 60, talvez mais ou menos entre 60 e 65 da era depois de Cristo, dentro de um contexto onde o cristianismo começa já a ser perseguido, sobretudo através do imperador Romano Nero. É um contexto onde os cristãos precisam viver uma sociedade totalmente anticristã, e eles agora precisam entender como vão viver dentro dessa sociedade não cristã. Esse é o contexto aqui. Então Pedro escreve essa epístola exatamente para ensinar isso, como é que nós vamos viver dentro de uma sociedade não cristã, marcada inclusive pela perseguição. Em vários momentos nós vamos ser perseguidos. E a primeira coisa simples que Pedro diz é que a melhor forma de viver em uma sociedade não cristã é sermos um povo santo, é sermos um povo temente a Deus, porque dificilmente nós vamos sofrer se nós tivermos valores e comportamentos corretos. Mas mesmo que nós venhamos a sofrer como cristãos em uma sociedade não cristã, nós ainda devemos louvar a Deus, porque é um privilégio sofrer por causa do nome de Cristo. Então Pedro escreve essa carta com esse objetivo, muito simples, muito claro, de tratar a respeito da vida do cristão dentro de uma sociedade não cristã. E o coração dessa epístola, ele começa com a saudação inicial, no capítulo 1, versículo 1 e 2, logo em seguida com um momento de ações de graças, no versículo 3 até o versículo 12, onde ele bendiz a Deus por essa obra gloriosa. Deus chamou você e a mim, como chamou aqueles primeiros cristãos, para sermos um povo santo. Ele lembra, inclusive, isso, no capítulo 1, no versículo 16, a ordem de Deus é: sede santos, porque eu sou santo. Deus nos chamou para vivermos como um povo santo. Ele nos lembra daquelas profundas transformações que Cristo fez na nossa vida. E agora, no capítulo 2, a partir do versículo 11 até o capítulo 3 em diante, Pedro vai tratar de forma específica a respeito de instruções claras para grupos sociais. Ele vai falar primeiro para os escravos, no versículo 18, cujo nosso tradutor traduz a palavra por servos, mas eram cristãos que eram escravos. É bom lembrar que pelo menos uma grande parte do Império Romano era composta por escravos, muitos cristãos eram escravos. Ele trata isso no capítulo 2, versículo 18. Agora, no capítulo 3, ele vai tratar a respeito das mulheres, no versículo 1 ao versículo 6, e no versículo 7 vai tratar a respeito dos maridos, e no capítulo 3, versículo 18, vai tratar de forma genérica para todos os membros da igreja. Então, Pedro busca nessa carta trazer instruções gerais, mas também específicas para grupos específicos. E qual é a estratégia argumentativa de Pedro? É interessante nós entendermos como é que os cristãos, os apóstolos, entendem o papel do cristianismo dentro de uma sociedade greco-romana com valores diametralmente opostos ao cristianismo. Então, por um lado, existem duas palavras que geralmente eu digo que nos ajudam a entender o papel do cristianismo naquele contexto. Um é a acomodação, ou seja, o cristianismo ele está dentro de uma cultura. E ao invés de fazer um momento de
de revolta, como por exemplo Espartacus fez, vamos fazer uma revolta dos escravos, dos gladiadores. Não, Paulo ensina os servos, os escravos, a viverem valores cristãos profundos. Aos homens, às mulheres, então, de alguma forma, ele está tratando dessas realidades sociais que existiam, que é o que nós chamamos de acomodação, ou seja, o cristianismo está dentro de uma realidade social. Mas outra palavra importante é subversão, porque de alguma forma os valores cristãos, eles implodem o império por dentro. Ao invés de uma luta armada, os valores cristãos, eles começavam então a implodir o império por dentro. Porque os valores cristãos eram completamente revolucionários para a mente dos romanos. E é dessa forma que nós devemos ler. Para entender essa seção, nós temos que compreender isso. Então, quando nós vamos interpretar a Bíblia, nós temos um grande perigo, que é o que nós chamamos de anacronismo, é você interpretar a Bíblia à luz dos conceitos modernos, à luz da nossa visão de hoje. Geralmente nós colocamos os óculos errados. Então, aqui no capítulo 3, começando no capítulo 2, do versículo 18, ele vai tratar a respeito daquilo que nós chamamos de códigos de virtudes. Isso era muito importante na sociedade greco-romana. Talvez isso não seja muito relevante hoje, mas toda a sociedade greco-romana era definida por papéis. Todas as pessoas tinham um papel definido. E a estrutura fundamental de uma sociedade greco-romana era exatamente aquilo que ele chamava a família doméstica. Essa era a estrutura mais básica. Então, por séculos, os filósofos da moral grega escreveram sobre a família doméstica, os códigos de conduta de cada pessoa. Isso era muito importante dentro do pensamento romano. Então, por exemplo, o que eram esses códigos domésticos? Eram exatamente as regras do lar, como o homem vivia, qual era o papel da mulher, qual era o papel das crianças, dos filhos. Por exemplo, Platão escreve sobre isso na República. Xenofonte, em uma obra chamando Econômica, também trata sobre isso. Plutarco escreve a respeito do conselho para o noivo e a noiva. Sêneca escreve aquilo que nós chamamos as epístolas morais. Dio Crisóstomo escreve um manual da casa doméstica. Existia até um manual onde aqueles filósofos buscavam instruir. As próprias religiões tratavam a respeito disso. Então isso era um assunto muito importante dentro do Império Romano. E obviamente existiam diferentes visões, sobretudo com respeito a qual era o papel de cada um. E o cristianismo, ele não ignora essas realidades, essas distinções sociais. Paulo e Pedro, o tempo todo, eles estão tratando a respeito desses códigos sociais. Mas o cristianismo, ele não é apenas uma acomodação cultural, porque os seus valores são sempre supraculturais. E o cristianismo, ele era sempre visto como sendo subversivo. Subversivo. E qual era então o papel da mulher nas casas domésticas no Império Romano? É muito importante nós entendermos esse contexto. Qual era o papel das mulheres? Existia um código doméstico inteiro para as mulheres. Os romanos se preocupavam muito a respeito do papel da mulher. Tudo, e a primeira coisa que toda mulher aprendia era que tudo girava em torno do esposo. No Império, as mulheres não tinham seus próprios amigos, nem mesmo a sua própria religião. Elas não tinham esse direito. Não havia instruções, por exemplo, diretas para as mulheres e escravos nos códigos domésticos. Então, os próprios manuais, o foco era exatamente o homem, ou seja, a mulher era alguém considerado como um nada. Então, o fato de Pedro estar escrevendo e trazendo instruções para mulheres em uma carta já era subversivo. Esse era o contexto. A mulher sempre devia seguir a religião do esposo, ela não devia ter nenhum outro amigo a não ser os amigos do esposo, e aquelas que então eram alcançadas pelo cristianismo, é bom nós pensarmos à luz daquilo que Pedro está escrevendo. Nós temos que imaginar o que era ser uma mulher que foi alcançada pelo Evangelho, cujo esposo não era cristão.
Então, tudo na sociedade greco-romana funcionava em termos desses códigos de conduta. Esse é o conceito mais importante para entender o Império Romano. E o outro conceito fundamental para você entender o Império Romano era o conceito de honra e vergonha. Tudo girava em torno disso. Ou você estava em uma posição de honra, no caso os homens, os patrícios, os romanos, aqueles que tinham a cidadania romana, ou você estava em uma posição de vergonha, uma posição de inferioridade. No caso das mulheres, estavam, no geral, nessa posição de inferioridade. Os escravos. Tudo girava em torno disso. Todas as pessoas sabiam exatamente qual era a sua posição dentro dessa sociedade, dentro desse código doméstico e dentro dessa posição de honra e vergonha. E agora, mulheres haviam sido alcançadas pelo cristianismo e elas tinham grandes desafios. Primeiro, o esposo e a sociedade entenderiam o culto a Jesus exclusivo como uma rebelião. Esse era o primeiro desafio. Porque os romanos, eles toleravam as diversas religiões, contanto que elas respeitassem uma a outra e que no topo disso estava a adoração ao imperador romano. Então, se você tivesse a sua religião, isso não era um problema. O importante era que você adorasse ao imperador romano. O culto ao imperador era o que unificava o império. E era exatamente aí onde os cristãos diziam assim: eu só adoro a Cristo. Então, o primeiro desafio para uma mulher é, dentro dessa sociedade agora, servir a Cristo. Então, a sua fé em Cristo, a sua recusa em adorar o imperador, tendo um esposo não cristão, ela seria considerada uma mulher rebelde, subversiva. Esse era um desafio. Sua frequência ao culto cristão a levaria até amizade com pessoas desconhecidas do seu esposo. Veja, isso para a nossa sociedade não significa nada. Nós fazemos amizade, nos conhecemos no ônibus, conversamos com pessoas de sexos distintos. Naquele contexto, isso seria um caos. Uma mulher cristã que ia para o culto cristão, desacompanhada do seu esposo, que ia ter contato com homens cristãos, com mulheres cristãs, que não faziam parte do ciclo de amizade do seu esposo, isso seria terrível. Aquela atitude seria vista como uma séria ameaça. Então é nesse contexto que Pedro vai se dirigir às mulheres cujo esposo, esse é o ponto aqui, eram descrentes em sua maioria. E Pedro, então, vai trazer algumas instruções, esses códigos domésticos, mas agora dentro de uma perspectiva cristã. Elas já recebiam toda uma carga de instrução da sociedade, que era anticristã. Mas agora elas estão aprendendo o que é que as mulheres, ou como as mulheres deveriam agir. E aqui, possivelmente, a maioria dessas que Pedro se dirige aqui na igreja, talvez esse seja o ponto, muitas daquelas mulheres, os esposos não eram crentes. E Pedro parece assumir, obviamente, isso aqui. Então, qual é o ponto aqui do capítulo 3, versículo de 1 a 6? Aqui ele instrui as mulheres a viverem uma vida que glorifica a Deus. E Pedro, então, vai trazer 3 instruções muito claras, muito específicas para essas mulheres, nessa sessão. A primeira é que elas deveriam, ainda que o esposo fosse descrente, ser submisso a eles no temor de Deus, no temor do Senhor. Ele vai falar isso no versículo 1 e 2. A segunda instrução é que elas deveriam buscar não a beleza externa, isso era muito importante no Império Romano. Se vocês acham que as mulheres são vaidosas hoje, talvez vocês devessem estudar um pouco mais sobre o Império Romano. E Pedro diz assim: olha, vocês devem buscar um outro tipo de beleza que a sociedade está buscando. Essa é a beleza do coração. Versículo 3 e 4 ele fala isso. E por último, versículos 5 e 6, Pedro aponta exemplos. Vocês devem seguir não um exemplo de mulheres ímpias. Vocês devem seguir mulheres, o exemplo de mulheres santas. E ele cita o exemplo de Sara, uma mulher que foi temente a Deus. Então, qual é a ideia, qual a tese, qual o argumento central aqui no capítulo 3, do versículo 1 a 6, e que será também o tema da exposição nessa noite? Como uma mulher cristã vive uma vida que glorifica a Deus? Como uma mulher cristã
vive uma vida que glorifica a Deus. Eu sei que você é uma mulher cristã e você quer servir verdadeiramente a Deus. Então, como é que você faz isso? Bom, há 3 coisas, como nós vimos. Primeiro, a sua submissão e vida de temor a Deus, versículo 1 a 2. Segundo, sua busca pela beleza maior, que é interior, versículo 3 a 4. E por último, seus exemplos a seguir e vida sem temor, no versículo 5 a 6. Como uma mulher vive uma vida que glorifica a Deus. Primeiro, versículo 1 a 2, a sua submissão e vida de temor a Deus. Vamos analisar agora verso por verso. Pedro havia falado a respeito dos escravos no versículo 18 e agora fala a respeito das mulheres. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Obviamente, ele está pensando aqui em mulheres cujo esposo não era cristão. Mas, obviamente, se esse princípio se aplica a mulheres cujo esposo não era crente, esse princípio também vai se aplicar a mulheres cujo esposo é crente. Há outros textos do Novo Testamento, como, por exemplo, em Efésios, onde Paulo fala a respeito disso. Então, quando ele diz assim, sede vós igualmente, é porque ele está lembrando dos servos. Ele havia falado a respeito dos escravos. E o que é a ideia de submissão? É importante nós entendermos isso. Bom, a palavra grega para submissão, literalmente, é você reconhecer a autoridade de alguém. Mas não apenas é um reconhecimento de alguém que está em uma posição de autoridade sobre você. A submissão tem a ver com a aliança profunda que você tem com essa pessoa com quem você está nessa posição de autoridade. E o fato de você reconhecer alguém em posição de autoridade não significa que você é inferior a ela. Não é esse o conceito. Significa reconhecer que Deus estabeleceu o mundo com papéis diferentes e distintivos na sociedade, na família, e esses papéis distintivos devem ser obedecidos. Deus não criou um igualitarismo, Deus criou aquilo que nós chamamos de complementarismo cristológico. Esse é o princípio bíblico. O papel do homem e da mulher, nessas diferenças biológicas, na forma diferente que Deus criou, eles se complementam. Então, o argumento de Pedro é muito claro aqui. Ele está trazendo esse princípio aqui, e o princípio é, mulheres, vocês devem ser submissas ao próprio marido. Submetei-vos ao vosso próprio marido. Essa é uma instrução bíblica. E essa instrução bíblica parece que causa arrepios hoje, não é? Quando nós falamos da submissão feminina, desse mundo feminista, desse feminismo radical, que prega um igualitarismo, parece que a própria ideia de submissão causa arrepio, inclusive em muitas mulheres cristãs. Obviamente que existem formas erradas como os homens exercem a sua liderança. Isso é um fato. Mas o fato de alguns homens exercerem a sua liderança de forma errada não anula esse princípio bíblico. Isso era muito importante, por quê? Porque dentro daquele contexto do Império Romano, as mulheres muitas vezes eram consideradas como alguém que tivesse falta de capacidade intelectual. Isso era um pensamento. Então, geralmente os romanos diziam que as mulheres agiam com sentimentos ao invés da razão. Obviamente Deus criou a mulher diferente do homem, e os romanos viam isso como sendo uma falha terrível. Elas não votavam na época, eram consideradas pessoas pelos romanos que tinham pobre julgamento, não tinham empregos oficiais, não podiam ser guardião legal dos filhos. Esse era o contexto do Império Romano, para essas mulheres que Pedro está escrevendo. Augusto, o imperador romano, ele foi até o Augusto César, mudou algumas dessas leis, permitindo que as mulheres então pudessem ter a guarda por tratamento inadequado do esposo. Então as mulheres podiam ter direito à herança. Augusto fez, o imperador romano, algumas mudanças benéficas. As mulheres então podiam decidir com quem e quando se casar, se divorciar, a quantidade de filhos, podiam, em alguns casos, gerir negócio. O Augusto César foi até benéfico. Mas, no geral, esse era o contexto.
A regra geral na mente de um romano era que as mulheres tinham inferioridade ontológica, enquanto ser, elas eram inferiores. Esse era o pensamento. E muitas pessoas, quando escutam um cristão falando sobre submissão, eles pensam que nós estamos, de fato, tratando as mulheres como sendo inferiores, enquanto ser ontológico. Não é nada disso. Homens e mulheres foram criados iguais. São obra de Deus. Mas Deus criou homens e mulheres diferentes, com posições diferentes, com papéis diferentes. E aqui Pedro, ele se acomoda, ele está tratando para mulheres, como os romanos faziam, mas aqui ele subverte. Porque é um apóstolo escrevendo diretamente, se dirigindo às mulheres. Isso é subversivo. Pedro, com toda a sua autoridade apostólica, e Pedro então instrui essas mulheres a seguir uma certa conduta com responsabilidade própria, e isso que Pedro está dizendo, meus irmãos, era muito para aquela época. Então, quando aquelas pessoas não cristãs lessem essa epístola, eles dizem assim: Pedro, o apóstolo, ele está tratando especificamente e trazendo instruções para as mulheres. Está inclusive falando que as orações, como ele diz no versículo 7, que a oração do esposo e da esposa chega a Deus, que a mulher não precisa do homem para ser o sacerdote, como era o pensamento romano, que ela realmente consegue chegar a Deus através das suas orações. Isso era revolucionário, irmãos. Revolucionário. E Pedro então vai trazer essa instrução. Ele instrui essas mulheres, mas Pedro, ainda que se dirija às mulheres, ainda que valorize o papel delas dentro das comunidades cristãs, ainda que mostre a importância delas dentro daquele contexto, ele ainda ensina sobre submissão, porque esse é um princípio intrínseco. Esse é o princípio que Deus estabeleceu lá no Éden. Deus não criou o mundo em uma anarquia, Deus criou o mundo de uma forma perfeita. Infelizmente o pecado desmantelou tudo. Mas Deus criou Adão exatamente para ser o líder da sua casa, da sua família. E a mulher para ser a sua companheira, a sua auxiliadora. E essas diferenças se complementam. A força do casamento está exatamente em cada um viver essas diferenças. A igualdade é a fraqueza de um casamento. É a fraqueza da mulher. É a fraqueza do homem. E Pedro então está dizendo: olha, vocês devem ser submissas. Ontologicamente, homem e mulher são iguais. Soterologicamente, ou seja, ambos são salvos do mesmo jeito. Homem e mulher. Mas foram criados de forma diferentes, com papéis diferentes na família. E a mulher deve então reconhecer a liderança do seu esposo, ainda que ele não seja cristão. E qual era o objetivo então dessa submissão? Ele vai dizer, veja o versículo 1, ele diz assim: sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele não obedece à palavra, ou seja, se ele não é cristão, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Então, qual era o objetivo dessa submissão em relação ao descrente? Era ganhá-lo sem palavra nenhuma. O que Pedro está ensinando, meus irmãos, é que a fé verdadeira tem mais a ver, tem muito mais a ver do que apenas com falar, do que você dizer que é cristão. A fé verdadeira, o cristianismo verdadeiro não são palavras, é vida. Então Pedro diz assim: mulheres, vocês sejam submissas, respeitem, reconheçam a liderança do esposo de vocês, ainda que eles sejam ímpios. Isso obviamente não seria fácil, porque em algum momento aquelas mulheres cristãs iam ter que tomar uma escolha difícil. É a escolha difícil para o cristão. Porque a única submissão total do cristão é para com Deus. Então, em algum momento, quando aquele esposo cristão dissesse alguma coisa que fosse contrária à palavra de Deus, em algum momento aquela mulher teria que não ser submissa. Não era fácil.
Era difícil. Mas o princípio geral está posto. Vocês devem ser submissas. Para quê? Qual o objetivo? Para que eles sejam um ganho. Eles não compreendem o Evangelho. Eles acham que o cristianismo é subversivo. Mas a fé de vocês vai ganhar esses homens. E ele diz assim, continua, por meio do vosso procedimento de esposa. Então, o que é que chamar a atenção? O procedimento, o agir, a vida da esposa. De uma mulher temente a Deus, de uma mulher sábia, de uma mulher que vive o cristianismo, de uma mulher que compreende que você não pode mudar o coração do seu esposo, só Deus pode mudar o coração de alguém, mas através da sua vida, do seu testemunho, esse testemunho ia produzir alguma coisa. Versículo 2, ele vai dizer assim, ao observar. Então, aquele homem não cristão ia observar alguma coisa. Ele ia observar o quê? O vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não era temor ao marido, temor a Deus. O esposo ia ver na sua esposa uma mulher de Deus, uma mulher sábia, temente ao Senhor, que é dirigida pela palavra, que edifica o seu lar, que toma decisões sábias. E Pedro diz assim, olha, esse comportamento pode ser usado por Deus para alcançar a vida do seu esposo, que não é crente. E o que é temor? A gente pensa muito nessa palavra temor. Bom, a palavra temor, em relação a Deus, ela tem um sentido de reverência, respeito. É quando você reconhece a grandeza de Deus e você então obedece, você o serve, você busca viver o verdadeiro evangelho. Pedro diz assim, é a vida de temor. E Paulo vai explicar isso lá em Efésios, é um texto que eu vou pregar na próxima semana, onde Paulo vai dizer que a obra do Espírito em nós, o enchimento do Espírito, produz exatamente essa submissão. A obra do Espírito é que faz com que um homem ame a sua esposa como Cristo ama a igreja, e a obra do Espírito em Deus produz uma vida de temor. E o nosso temor não é em seguir os padrões da sociedade, mas seguir os padrões da palavra de Deus. Aqui Pedro está dizendo que a vida é a maior pregação que nós podemos dar a alguém que não serve a Cristo. A vida. Às vezes nós queremos muito pregar o Evangelho na nossa casa, na nossa família, para os nossos vizinhos, no nosso trabalho. Mas a pregação mais poderosa, a pregação inesquecível, a pregação mais transformadora, é quando nós vivemos o Evangelho e as pessoas veem esse Evangelho sendo vivido em nossas próprias vidas. É a forma como nós vivemos. E você, mulher, precisa aprender isso. Nós estamos vivendo um mundo onde supervaloriza o estético, o externo. Mas agora Pedro está dizendo, olha, é a vida. É a vida, se você quer, e aqui esse princípio se aplica também se o seu esposo for cristão. Se seu esposo for um crente, e você, mulher, quer ver realmente o seu lar abençoado, você precisa ser uma mulher que vive no temor de Deus. Você precisa fazer a sua parte, vivendo realmente uma vida que agrada ao Senhor. É isso que Pedro está dizendo aqui. E o seu esposo vai observar, se ele for descrente, ele pode ser alcançado, se ele for crente, ele vai se sentir incomodado com a sua vida de temor a Deus. A sua vida vai impactar a vida do seu esposo. Esse é o ponto que Pedro traz aqui. Esse desafio para a mulher de viver para a glória de Deus, sujeito aos valores do reino e não sujeito aos valores do mundo. Esse é o ponto. É que
Nós estamos vivendo um momento onde, aos poucos, essas ideias antibíblicas da revolução sexual, da ideologia de gênero, do feminismo, da fraqueza, da apatia dos homens de liderarem a sua casa como homens de fato, isso tem afetado profundamente a sociedade e a igreja do Senhor. As mulheres devem começar a mudar isso. Já perceberam que Pedro começa primeiro tratando com as mulheres? Alguém disse a mim, por que, pastor, elas são mais sábias? Mas, de fato, Pedro, como Paulo, eles gostam dessas reversões. Isso tinha uma implicação importante também. Pedro está reconhecendo a importância das mulheres no lar, na família, como mulheres sábias. E agora, então, ele se concentra, a partir do versículo 3, naquilo que as mulheres deveriam buscar. Que tipo de beleza uma mulher deve buscar? Qual a beleza maior? Ele diz assim, não seja o adorno da esposa, o que é exterior. O adorno é os enfeites, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao espírito incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, em uma sociedade que supervaloriza moda, adereço, enfeite, Pedro agora está apelando às mulheres cristãs a buscarem um outro tipo de beleza. Obviamente, na Bíblia e no judaísmo, Deus, é interessante, Deus o tempo todo, Deus não condena as mulheres se enfeitarem, o próprio Deus reconhece isso. Deus diz que isso é próprio da natureza feminina, o se cuidar. Mas Deus sempre condena o exagero. Nós vemos isso, por exemplo, no livro de Isaías 49:15. Ao embelezamento exagerado. Então, o foco de Pedro, veja o argumento dele aqui, é o argumento que nós chamamos não mais, ou seja, não esse tipo de beleza, isso não pode ser prioridade na vida de vocês. E hoje nós estamos vivendo nessa sociedade profundamente externa, hipócrita, que foca na estética o tempo todo, e isso não pode ser prioridade. Isso não é a beleza da mulher. É isso que Pedro está dizendo, a beleza da mulher nunca é o exterior. Não aos olhos de Deus, porque Deus sempre olha o coração. Deus sempre vê por dentro. Então alguém pode ser muito bela, uma mulher pode ser muito bela por fora e ser horrível por dentro. O que Pedro está ensinando aqui é um princípio importante, irmãos, da modéstia cristã, do cuidado com o exagero, do cuidado com o tipo de roupas, de modas que são desagradáveis a Deus. E alguém pode perguntar, pastor, existe um tipo de moda estética que é desagradável a Deus? Sim, existe. Paulo vai falar a respeito disso, Pedro, é aquela que é exagerada. É aquela que é exagerada. Sobretudo, ou, além de ser exagerada, é aquela que, de alguma forma, busca mostrar o corpo. Veja, toda a regra bíblica é que o corpo é uma coisa que nós devemos ter cuidado em não mostrar. Devemos ter cuidado com o nosso corpo, com as nossas partes. E Deus é tão zeloso nisso que até os sumos sacerdotes, lá no Antigo Testamento, quando Deus manda construir o templo, uma das coisas que Deus não permite é que tenham escadinhas para que eles subam, para que as vergonhas dos sacerdotes não fossem vistas. E a sociedade hoje, ímpia, o grande lema da sociedade é que as mulheres precisam mostrar que os homens podem se vestir de todo jeito. Mas a palavra de Deus diz não. É preciso ter cuidado com isso. E Paulo, se você abrir sua Bíblia, por favor, em 1 Timóteo, volte um pouco, o apóstolo Paulo também fala sobre isso, no capítulo 2, 1 Timóteo, versículo 9, ele diz o seguinte, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, essa é a ideia, nada que seja exagerado, mas que se vistam de forma decente. É a ideia do pudor, sim, é isso mesmo. E aqui Paulo está tratando, grave bem isso, porque aqui no texto de Paulo, Paulo está tratando do culto público.
Então, se fora as mulheres precisam ter cuidado, muito mais dentro da igreja. Então, nós estamos vivendo um momento onde as modas, onde as roupas femininas nem sempre vão se adequar para você, que é uma mulher cristã. O lema do mundo desses estilistas, você acha que esses estilistas são crentes, são cristãos? Eles temem a Deus? O lema do mundo é mostrar, né? Não tem nenhum pudor. Mas uma mulher cristã precisa olhar e dizer assim, essa roupa não é adequada para mim. Isso não é a roupa que eu deva vestir. Eu preciso ter cuidado. Está na moda, mas não é para mim. Porque a palavra de Deus tem princípios muito claros na forma como eu me visto, sobretudo no culto a Deus. E aqui Pedro, voltando lá para o texto de Pedro, Pedro está dizendo isso. Mas o ponto aqui não é nem tanto essa questão externa, mas é o interior. Não mas, não seja, porém, seja o homem interior unido ao trajo incorruptível, seja uma vida de santidade, um espírito manso e tranquilo. Pedro está falando do caráter, da vida santa, que é de grande valor diante de Deus. Ele assim, Deus olha exatamente isso, a vida de santidade. Deus vai ver a sua vida interior, a sua vida de oração, a sua vida de temor a Deus, e isso é a sua beleza, mulher. A sua beleza não é estética. Todo mundo está buscando essa beleza estética. Eu não estou dizendo que quanto mais feia, mais piedosa. Não é isso que a Bíblia está ensinando. A palavra de Deus ela é sempre equilibrada. E é por isso que Paulo usa a palavra dispendioso, exagerado. Uma mulher cristã ela precisa ser ponderada. E é isso que Paulo está tratando aqui. A prioridade é o interior. Deus, ele enxerga não o externo, mas o interior. Isso é o valor maior. Obviamente Deus enxerga o externo e até regula como deve ser o externo. Mas o ponto primordial é isso. É buscar o que é de valor diante de Deus. É essa fé interior que é invisível. Então Pedro está dizendo, o melhor traje e beleza da mulher é a sua vida de santidade, a sua mansidão. O temor a Deus da mulher é a base da sua submissão, independente se ela é amável ou não. Se ele é amável, aliás, ou não, ou seja, nós devemos respeitar os nossos maridos. Esse é um princípio bíblico. Quando eu falo nós, eu estou referindo a vocês, mulheres. Então, esse é um princípio muito importante que Pedro ensina. Isso não era fácil para a mulher cristã. Muitas iriam sofrer grandemente, mas Pedro está dizendo, esse é um princípio. Cuidado com a beleza exterior. Busque a beleza interior. E aí, no versículo 5, ele continua o seu argumento, diz assim, pois assim, foi assim também que a si mesmos se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissa ao seu próprio marido. Então, uma das belezas da mulher é a sua submissão. É isso que Pedro está ensinando aqui. Essas mulheres santas, tementes a Deus, a beleza delas foi exatamente a sua vida de submissão, de respeito ao seu marido. Porque estavam obedecendo à palavra de Deus. Essa é a beleza de uma mulher que obedece à palavra de Deus. Então, enquanto a submissão é vista como sendo uma fraqueza, um desastre, a Bíblia vai na contramão e diz assim, essa é a beleza da mulher. É compreender como Deus a criou e qual é o seu grande papel para, junto com o seu esposo, construir um lar santo para a glória de Deus. E uma das formas de fazer isso é exatamente isso, ser uma santa mulher, como aquelas mulheres. E agora, esse é o terceiro movimento aqui no argumento, versículos 5 a 6. Quais exemplos que uma mulher cristã deve seguir? Bom, geralmente, hoje em dia, se você lê, não, que as pessoas leem muito pouco hoje, mas se você abrir a internet, o seu Instagram, o YouTube, vai ter muita influencer que está formando e formatando o pensamento do que é ser uma mulher, não é?
E muitas mulheres cristãs estão aprendendo com essas mulheres ímpias como ser mulher na nossa sociedade. Essa é a maior tristeza. E Pedro está dizendo, olha, vocês precisam agora, leia novamente o versículo, foi assim mesmo que assim mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres, que esperavam em Deus estando submissas ao seu marido. Essas mulheres eram santas e aguardavam em Deus e tinham uma fé viva e eram mulheres submissas. E ele então no versículo 6 vai dar o exemplo de uma delas, Sara. Essas mulheres, ele está dizendo, olha, essas mulheres, elas focavam no interior. E ele cita o exemplo específico de Sara, que quando a gente lê a história de Sara, aparentemente não é um bom exemplo, né? Nós vemos um pouco a falta de fé de Sara, quando Deus faz a promessa de que ela vai ser mãe, ela era velha. Para quem não sabe, Sara era esposa de Abraão, e ela então ri. Eu, mãe? Deus, você vai ser mãe de Abraão, eu vou formar uma grande nação, eu vou abençoar todas as famílias da terra. E ela até sorriu, e é por isso que o nome do filho dela é Isaac, que em hebraico é ela riu, ou ele ri. É até jocoso o nome Isaac. Porque ela não acreditou. Ela não era uma mulher perfeita, Sara. Mas Sara tinha uma virtude, é isso que as Escrituras estão mostrando. Mesmo homens de Deus e mulheres de Deus que eram imperfeitos na Bíblia, eles têm virtudes. Qual era a virtude de Sara? Ela foi uma mulher submissa. Versículo 6, e como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, ela tratava ele com respeito. Não é que Abraão também era perfeito, Deus inclusive diz, Abraão ser perfeito. Deus admoesta algumas vezes, alguns erros que Abraão cometeu, Sara também cometeu alguns erros, mas ela tinha uma característica, uma virtude, ela foi uma mulher submissa. Ela seguiu a liderança do seu esposo. E não é maravilhoso que a Bíblia foque exatamente nessa virtude, naquilo que a sociedade diz que é um defeito? E a Bíblia diz assim, olha, você olha para Sara, uma mulher que tinha suas falhas, mas era uma mulher temente a Deus. E qual foi a virtude dela? Aí você diz assim, olha, a virtude dela é que ela foi uma mulher submissa. E alguém vai rir de você. Que virtude? Ela foi uma mulher submissa e chamava o seu esposo, tratava com todo respeito, chamava Senhor. E aqui a ideia de respeito, de honra, de seguir a liderança. Ela praticou o bem, e o texto continua, versículo 6, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando o Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então vocês, da mesma forma que Abraão é o pai na fé, e é assim que ele é tratado, porque nele são benditas todas as famílias da terra, ele foi aquele que creu na promessa de Deus, na promessa inclusive do Messias, e Sara é, obviamente, a mãe. Da mesma forma que Abraão é o pai da fé de vocês, Sara é a mãe de vocês, irmãs, mulheres, então vocês precisam aprender isso, aprender com Sara. Vocês são filhas dela, e como? Praticando bem, vivendo em submissão, e não temendo perturbação alguma, ou seja, não temendo as circunstâncias disso, de seguir a palavra de Deus, ao invés de seguir os valores do mundo. Esse é o desafio, seguir a palavra de Deus e não seguir os valores do mundo. Então, qual é o grande desafio hoje para uma mulher cristã? Bom, o grande desafio é, no meio dessa profunda revolução que nós estamos vivendo, com filosofias como ideologia de gênero, enfraquecimento da masculinidade, feminismo radical, no meio dessa geração ímpia, que busca desmantelar a família, nós estamos vendo esse caos social que nós estamos enfrentando.
O maior desafio do povo de Deus, ser mulher, é não se ajustar a esses valores, mas voltar para a palavra de Deus e dizer: eu quero ser uma mulher bíblica, eu quero ser uma mulher que vive no temor de Deus, eu quero ser uma mulher que quero encontrar alguém para casar e ter a alegria de ser liderada por Ele. Esse é o princípio bíblico. Não competir, não guerrear, não liderar, não fazer da sua casa um cabo de guerra, mas ser liderada. Obviamente, Pedro também vai falar dos homens, da importância do homem, do amor, como Paulo diz, que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mas esse princípio que a palavra de Deus traz sobre o dever dos homens, e esse é um ponto importante, é que essas instruções bíblicas, elas não são condicionantes ao dever do homem. Então uma mulher não deve dizer: bom, se meu esposo fizer isso, então eu vou responder. Não, esses são princípios bíblicos intrínsecos da palavra de Deus. Você deve marchar e ir contra a maré dos tempos, você que é uma mulher cristã. Essa vai ser uma virtude que Deus vai se alegrar em você. Ele vai ver você como mulher sábia, que teme ao Senhor, que entendeu como Deus fez de você. Você compreende como Deus fez de você. Então, dentro dessa sociedade, você compreende o seu papel, como Deus fez você. Então, as aplicações, meus irmãos, são muito simples e objetivas. Nós, como cristãos, nós não podemos nos adequar aos valores desse mundo. É por isso que nós cristãos, e Pedro inclusive vai desenvolver essa imagem aqui, nós somos peregrinos desse mundo, nós somos cidadãos celestiais, nós somos alienígenas em certo sentido, porque os nossos valores são completamente diferentes aos valores desse mundo, e a nossa tarefa é lutar por esses valores. Enquanto a sociedade está apodrecendo, nós temos que continuar vivendo e ensinando. E as grandes transformações que vamos efetuar na sociedade, é se eu e você vivermos esse evangelho em nossos lares. Se você, como mulher, viver verdadeiramente esse evangelho. É quando você está conversando com uma feminista, quando você está conversando com uma mulher que não compreende o papel da mulher nas Escrituras, você, cristã, ensinar a ela. É você dar uma aula do que significa ser mulher. E nós, homens, devemos nos alegrar. Porque se por um lado a palavra de Deus fala a respeito do dever das mulheres de reconhecer a liderança do seu esposo, nós devemos entender a nossa responsabilidade. A responsabilidade no lar, que é enorme, dos homens. Enorme. E nós devemos assumir essa função. Por quê? Porque muitas mulheres estão fazendo isso. Por quê? Porque os homens não fazem. E elas precisam, infelizmente, assumir essa função de liderar a família. Isso tem sido um desastre, um caos. Nós estamos vivendo esse caos em nossos dias. E o nosso objetivo é esse, como cristãos, como servos do Senhor. Como servos do Senhor. Nós não podemos nos acomodar a esse mundo. É verdade, o cristianismo ele se dá dentro de uma cultura, sim. Mas os valores cristãos são supraculturais, porque senão Deus tinha que escrever uma Bíblia para cada geração, não era assim? O tempo mudou, a cabeça das pessoas mudaram, a sociedade mudou. Vamos precisar de uma nova Bíblia. Os valores de Deus são eternos. Os valores de Deus são esses, onde Deus estabelece de forma muito clara o papel do homem e da mulher no lar. E agora, vocês mulheres têm esse dever de viver esses papéis. Isso será muito agradável aos olhos de Deus. Deus vai ficar muito feliz. É essa beleza. E aí vocês vão entrar em uma geração muito digna, de mulheres chamadas mulheres santas, mulheres que se separaram do mundo.
mulheres que ousaram seguir a Deus. Essa é uma geração de inúmeras mulheres que ousaram ter coragem de ser diferentes do seu tempo. Como Daniel, que teve coragem para ser diferente e compromisso que fez a diferença. E é isso que Deus quer de vocês, mulheres. Coragem para serem diferentes e um compromisso com Deus que faça a diferença. Para que o mundo seja impactado por vocês. Para que vocês possam ensinar que tudo que Deus faz e ensina é sábio. Então não tente querer ser um homem, não tente querer guerrear, não tente competir. Veja que Deus criou você diferente, e isso não torna você inferior. Em nenhum momento a palavra de Deus ensina isso. Mas essas diferenças do homem e da mulher no lar se complementam. E essa é a força do casamento. Essa é a força de um relacionamento. É quando homem e mulheres vivem os papéis criados e planejados por Deus. Que Deus abençoe vocês, irmãs, para que vocês possam ser mulheres santas e tementes a Deus. Dobrem os joelhos, orem, busquem ao Senhor. Clamem pelos lares de vocês, pelos filhos de vocês. Ensine os filhos de vocês a serem homens educados, respeitosos com as mulheres. Ensinem os filhos de vocês a serem homens tementes a Deus, líderes. Faça isso. E a melhor forma de você ensinar o seu filho é você sendo submissa ao seu esposo. Ele vai aprender, ou ele ou ela, que esse é o melhor caminho. Se ele for homem, ele vai entender a importância de ser líder. Se ela for mulher, ela vai entender a importância de ser uma mulher cristã submissa ao seu esposo. E se você está vivendo e sendo influenciado por esses valores feministas, saia fora disso. Isso é um caminho de ruína. Esse é um caminho que destrói não apenas a sociedade, mas vai destruir a sua casa, o seu lar. Saia disso. Volte para a palavra de Deus. Se você não tem profundidade bíblica, volte para estudar a palavra de Deus com consistência. Esqueça essas feministas, youtubers e tantas pessoas que ensinam valores contrários à palavra de Deus. Volte para as Escrituras, para que você seja uma mulher santa que vive no temor do Senhor. Entre nessa linha, na linha de Sara e tantas outras. Não foram mulheres perfeitas, você também não será mulher perfeita. Mas você será uma mulher santa e temente a Deus. Se você é solteira, ainda não casou, ore a Deus, para que Deus dê a você um homem que seja um homem temente a Deus, um homem que queira liderar você. Observe isso nele. Não observe apenas o estético. E algumas pessoas dizem, pastor, se a gente puder ter os dois é ótimo, tudo bem. Até uma jovem diz, pastor, ele é bonito por dentro, não é muito bonito por fora. E uma jovem diz, pastor, se a gente pudesse trocar, botar o avesso, mas não pode. Então, nem sempre as duas coisas vão vir juntos. Mas o mais importante é o interior, é o coração, é um homem temente a Deus. É isso que você deve buscar, é isso que você, homem, deve ser. Então, quando as mulheres vivem os papéis, elas ajudam muito também os homens, porque os homens não vão querer competir com você. Eles vão dar o amor que você precisa e a proteção que você, mulher, precisa para viver a vida no seu lar. Que Deus nos ajude a vivermos esses valores da palavra de Deus. E para isso nós precisamos, irmãos, da graça de Cristo, da vida do Espírito, a vida do temor de Deus. Busque ao Senhor e Deus com certeza irá nos ajudar. Não se sinta inferior sendo submissa. Lembre-se que o seu Salvador foi submisso a Jesus Cristo. E Paulo ensina, eu quero concluir com esse princípio que Paulo ensina lá em Romanos 11. E esse é um princípio maravilhoso, porque Cristo, ele sendo Deus, ele não usou como usurpação ser igual a Deus, mesmo que ele fosse igual ao Pai, mas ele entendeu que no plano de Deus cabia a ele ser submisso, e ele fez com alegria. E vamos finalizar lendo esse texto aqui de Romanos, capítulo 11, 1 Coríntios, aliás, capítulo 11, quando Paulo fala
exatamente a respeito disso. Ele diz o seguinte, 1 Coríntios 11:3, ele diz o seguinte: quero, entretanto, que saibais, ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Veja que coisa maravilhosa. Até mesmo Cristo, ele está nessa posição de submissão ao Pai, o que não o torna inferior ao Pai, mas ele reconhece que nesse plano trinitário Deus o coloca dessa forma. E ele faz isso com alegria. E nós devemos aprender com esse princípio bíblico. Cabeça, essa ideia de autoridade, não significa ideia de inferioridade daqueles que estão em posição que devem ser submissos a outro. Não, Cristo em nada é inferior ao Pai. Mas esse é um princípio que Deus estabeleceu na própria Trindade. E esse princípio da própria Trindade agora vai para a família, onde Deus também estabelece esses papéis, conforme Paulo nos ensina aqui. Que Deus aplique essa palavra e que vocês, irmãs, imitem a Cristo. Não se sintam inferiores quando vocês forem submissas. Lembrem que o Salvador de vocês também se submeteu amorosamente ao Pai. Se submetam amorosamente aos esposos de vocês. Vamos orar. Bendito Deus, louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Ela é subversiva nessa sociedade, como foi subversiva naquela época. Subversiva porque, de alguma forma, a Tua palavra contraria, desmantela esses princípios que têm sido ensinados hoje. E nós reconhecemos, Senhor, que precisamos muito da graça do Senhor para aplicar esses princípios em nossos lares. Eu te peço por cada homem que o Senhor os abençoe, para que eles de fato sejam esses líderes em seus lares que a Tua palavra ensina, e que as mulheres sejam de fato essas mulheres santas e sábias, submissas, conforme a Tua palavra ensina. Nos dirige, Senhor Deus, para que, à luz da Tua palavra, possamos buscar aquilo que é agradável, que é belo aos Teus olhos. E a maior beleza aos Teus olhos é quando o Teu povo vive verdadeiramente a Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.